Oremos mais uma vez. Nos dê graça, Senhor, nesta manhã, que o Teu Espírito Santo revele a Tua palavra, aquilo que o Senhor há de nos ensinar. Senhor, que tudo que eu falar aqui seja baseado na Tua palavra, Senhor, e que a Tua igreja, convencida pela palavra, pratique os Teus ensinamentos em obediência por amor ao Senhor. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito Santo, como sempre, maravilhoso, está nos conduzindo. Se nós presbíteros combinássemos assuntos, não ia dar certo, porque nós forçaríamos a barra. Mas o Espírito Santo está nos conduzindo e eu não combinei com meu pai assunto. E ele falou sobre o mistério menor, marido e esposa. Hoje nós vamos, de certa forma, ver sobre o mistério maior, Cristo e a igreja. Maravilhoso o Espírito Santo de Deus agindo nesta igreja, por bondade do Senhor. Sétimo, eu sou a videira verdadeira. Por favor, abra capítulo 15 do Evangelho segundo João. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. João 15, de 1 a 8. O texto sagrado diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vós tornareis meus discípulos. Você precisa relembrar que a espinha dorsal do Evangelho de João são estas 7 declarações, eu sou, que Jesus proferiu. Ele se auto-revelou como sendo Deus, e sendo Deus, ele é perfeitamente suficiente para aqueles que são filhos de Deus. Como se ele dissesse: eu sou Deus, e eu sou tudo do que você precisa. E João quer deixar bem claro aqui que esse Jesus que apareceu no meio da história da humanidade é o mesmo que estava antes do início da história da humanidade. É a razão de tudo que existe e estará poderosamente presente quando toda esta história acabar. O Senhor era, o Senhor é e o Senhor há de ser. Versículo 1, início do capítulo, início do livro. No início, no princípio, era o Verbo. Ele já era, ele já existia quando tudo se fez. Jesus estava lá. Porque ele é a fonte de tudo que surge e se sustenta. Ele é o fim para onde tudo se converge. Toda a humanidade, todo o universo, em todos os tempos, em todas as épocas, tudo se converge em Cristo, na encarnação de Deus entre os homens. E estas declarações dos eu sou de Jesus têm o propósito de, quem sabe, ressignificar o pensamento dos judeus que esperavam o Messias. Porque quando Jesus falava eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, era exatamente o que Deus falou a Moisés, perguntando para Moisés, falando para Moisés, dando a ele a resposta, né? Porque Moisés falou assim para Deus: tudo bem, o Senhor está me mandando ir falar com o povo, ok, mas quem eu vou dizer que é o Senhor? E Deus respondeu para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. Deus, eu sou. Ele é.
Então, quando Jesus falava eu sou, ego eimi, do grego, na Septuaginta, eu sou, seus ouvintes judeus lembravam na hora o nome de Jeová, o nome do Deus, do grande eu sou, o poderoso Deus da nação de Israel. Quando Jesus falava eu sou, os judeus falavam, peraí, eu já ouvi isso. Eu sou, peraí, Deus falou que Ele é, agora esse homem está dizendo que Ele também é? Jesus declara, eu sou Deus. Vocês são criaturas, vocês existem a partir de mim. Aquilo que os judeus esperavam, todos os sinais, todos os rituais, todas as vitórias, todas as promessas, todas as profecias, Jesus declara, tudo aquilo sou eu. Preste atenção, judeus, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu, judeus, sou o bom pastor, não Davi, que muitos judeus se espelhavam e tinham que Davi como um semideus. Eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Era eu que estava lá desde o princípio, sempre com vocês, sempre fui eu. Eu estou em cada página do Antigo Testamento, tudo aquilo faz sentido em mim. Eu era, eu sou e eu continuarei sendo Deus. E hoje nós veremos então esta última declaração das 7, desse eu sou de Jesus, e que declaração magnífica. Steve Lawson diz que o 7º eu sou é como que o pico da montanha, o ápice da autorrevelação divina do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus pinta uma imagem então na tela das mentes dos discípulos, representando por uma metáfora, por uma alegoria, por algo figurado, como que funciona o relacionamento de Deus para com os crentes em Jesus, inclusive nós, crentes do século 21, e também ele deixa bem claro o destino dos ímpios, dos incrédulos, o destino eterno determinado por Deus. Então vamos olhar para essa alegoria, para esta imagem que Jesus pinta. Vamos ver verso a verso, separando em partes. Versículo 1, então, Jesus declara, caminhando com os discípulos, saindo ali da sala onde eles estavam, eles tinham acabado de cear, eles estavam saindo do cenáculo, e nessa caminhada, quem sabe, não sabemos ao certo se era ali em outros cômodos do cenáculo, ou lá fora do cenáculo, ou a caminho do Monte das Oliveiras, onde Jesus, daqui a poucos minutos, ele vai pedir para os discípulos esperarem, que ele teria que subir para orar, e no término da oração, vem Judas com os soldados, e dá um beijo no rosto de Jesus. Pedro saca da espada e quer matar, Jesus se entrega, e a partir dali ele é açoitado, ele é levado perante Pôncio Pilatos, ele é cuspido, ele é maltratado, ele é negado, ele é esbofeteado, ele é chicoteado, e caminhando pelas vielas de Jerusalém, ele vai rumo ao Gólgota, fora da cidade de Jerusalém, para ser crucificado, há poucas horas. Então Jesus diz para os seus discípulos ali, 11, que estavam à volta dele, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira. Você precisa saber que no Oriente Médio há muitas plantações de videira. Videira é o pé de uva, né? A vinha, plantação de uva, porque é um negócio agrícola muito comum naquela região do Oriente Médio. E Jesus se compara a uma videira, mas não qualquer videira. Ele diz que é a videira verdadeira, sendo a única pela qual a graça de Deus entra na vida de uma pessoa, o único canal que liga tudo o que é bênção espiritual e celestial à sua alma e ao seu coração. Ele é a videira verdadeira. Estar desconectado desta videira é estar desconectado de Deus, sua graça,
E ponto final, não tem meio termo, não tem carta na manga, não tem outras possibilidades, ou é Cristo ou é nada. Ele é a videira, e a videira verdadeira, através da qual nós recebemos a seiva de Deus para a nossa salvação e o nosso crescimento. Ele é o único caminho de salvação para Deus, Jesus. Verdadeira significa real, significa autêntica, genuína, perfeita. Logo nós concluímos que existem inúmeras videiras falsas, das quais o mundo busca salvação e satisfação na sua seiva, mas em nada satisfazem e preenchem o vazio da alma que está condenada sem Cristo. E eu trago aqui alguns exemplos de videira falsa, que apresentam uma falsa salvação para a alma. Falsa videira, prazeres mundanos. As pessoas buscam nos prazeres mundanos a salvação ou a satisfação para o vazio que existe dentro de si. Os prazeres mundanos satisfazem as pessoas parcialmente, infimamente, temporariamente, como Hebreus fala, que o prazer do pecado é transitório, mas não completa aquele vazio que somente Deus pode preencher no seu e no meu coração. Está aí uma videira falsa, os prazeres mundanos. Outra videira falsa, religiosidade. A religiosidade é algo que muitos estão escorados, pendurados, achando que a salvação é por religiosidade. A salvação não é por religiosidade, por práticas mortas. A salvação é em Cristo Jesus, somente em Cristo, somente nele. A salvação também não vem pelo enganoso senso de perfeição e autojustiça. Muitos estão caminhando achando que a boa reputação, a honestidade, a coragem, a independência de Deus pode salvá-lo. Vou fazer para ser salvo, vou fazer para impressionar Deus, mas eu tenho uma vida honesta. E no fim das contas, para que Deus? Para que Jesus, se eu sou certinho? Se eu faço tudo corretamente, para que Jesus na minha vida? É uma falsa videira que conduz a uma falsa sensação de perfeição e autojustiça. Morrerá nos seus pecados, nos seus delitos, ainda que pratique certas virtudes, mas não foi ganho pelo Senhor, não entregou sua vida a Cristo, não está ligado na videira verdadeira. Assim, por esta imagem, Jesus apresenta a si mesmo como a única fonte capaz de suprir todas as nossas necessidades espirituais na nossa alma. Você tem um buraco dentro da sua alma do tamanho de Deus, que Deus preenche. E hoje você que é salvo pela graça de Deus, creu em Jesus Cristo, entregou a sua vida para Ele, você é satisfeito nele, louvado seja Deus. Porque somente Ele é a videira verdadeira. Nós precisamos ser relembrados disso, porque temos a tendência de olharmos para os lados e buscarmos satisfação para a nossa alma nas prateleiras desse hipermercado chamado mundo. Mas nada das coisas do mundo podem satisfazer a nossa alma, senão Deus, através de Jesus Cristo, a videira verdadeira. Somente Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor. Por que Jesus disse, meu Pai é o agricultor? Agricultor aqui é aquele aparador da árvore, é aquele jardineiro que realiza a poda na vinha, na videira. Mas se Cristo é a vinha e Deus Pai é o agricultor, então qual é a relação do Pai para com o Filho? O Pai o agricultor, o Filho a videira. Qual é esta relação? Presta atenção. O agricultor plantou a vinha, ou seja, Deus enviou o seu Filho ao mundo para que perdão, reconciliação e vida eterna fossem propiciadas aos ramos verdadeiramente ligados nessa videira, os crentes em Cristo Jesus, que foram escolhidos antes da fundação do mundo. Sabe quem que falou, filho, vai? Foi o Pai.
O Pai, em seu desígnio, no seu propósito soberano, eterno, falou: o meu filho vai morrer em favor de muitos. E ele plantou essa vinha, e através dessa vinha, da videira verdadeira, o povo de Deus é salvo. Houve esperança na terra, não pela árvore da vida, materialmente, naturalmente falando, mas por aquele que é a videira verdadeira, que através dele há vida e vida em abundância. Aleluia. Jesus Cristo, a videira verdadeira, e o Pai sendo o agricultor. O Pai não é somente um simples jardineiro, o Pai não é um simples aparador que tem aquele tesourão que vai cortando os galhos. Deus Pai é, por assim dizer, o dono da terra. Deus Pai é soberano Senhor da eternidade. Ele plantou a videira verdadeira. Ele enviou o seu Filho ao mundo, para que a partir desta videira verdadeira, Cristo, todos os ramos tenham vida nele. Sendo Deus Pai o agricultor, o dono da terra, aquele que escolhe para a salvação e aquele que rejeita para a perdição eterna, porque nós temos a tendência de pensar em Deus somente escolhendo para a salvação, mas Deus também é aquele que determina antes dos séculos aqueles que serão condenados eternamente, aqueles que já estão condenados. O Pai, então, sendo esse agricultor soberano, versículo 2, o que ele faz? Todo ramo que estando em mim, diz Jesus, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Tem gente que lê assim, todo o que dá fruto, limpa, e fala, não, está errado, está com gênero errado, não é limpo, é limpo. Não, você leu errado. Não é todo o que dá fruto limpo, não, é tudo que dá fruto. O que Deus Pai, o agricultor faz? Limpa. Todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Neste verso há duas realidades, dois tipos de ramos, somente duas categorias de ramos: os que dão fruto e suas consequências, e os que não dão fruto e as suas consequências. As consequências de não dar fruto. Primeiro tipo de ramo, primeiro tipo de pessoa: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E é exatamente a situação apresentada no versículo 6, leia aí, nós vamos ver o 2 e o 6 conjuntamente. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Vamos analisar a primeira parte do versículo 2 com o versículo 6. Primeiro nós precisamos entender que quando Jesus menciona a situação do ramo, estando nele, é equivalente a uma pessoa que professa Cristo, mas não pertence a Cristo, não está ligado na videira, não está sendo nutrido pela seiva da videira. Muitos seguiam Jesus, e aqui em vários momentos Jesus denuncia aqueles que seguiam a Ele, mas não tinham a fé genuína, tanto que Ele falou assim, se vocês quiserem ir também, podem ir, porque muitos estavam deixando de seguir a Jesus, mas gostavam do ensino, se diziam, quem sabe, seguidores do Nazareno, mas não criam nele. Jesus denuncia isso. Estavam ali, tinham uma carapaça de cristão, muitos seguiam Jesus, e quem sabe por fora alguns olhavam e diziam, olha, ele é de Jesus, ele está com Jesus. Este ramo, esta pessoa é aquela que não conhece Jesus e não se relaciona com Jesus, mas sabe algo sobre, ou uma coisa sobre Jesus, mas não crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não entrega a sua vida a Ele, não reconhece os seus pecados e a sua natureza pecaminosa perdida. É uma pessoa que está no fluxo de uma atividade religiosa, quem sabe, que tem como tema Jesus, mas ela não tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É o religioso perdido e condenado ao inferno. Está entre os eleitos, os salvos, os crentes, é o joio no meio do trigo. Jesus enfatiza nos outros evangelhos. E por que esse ramo, essa pessoa que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, não dá fruto? Por quê? Unicamente pelo fato de estar morta. Este ramo está morto, é galho morto,
é galho seco. Estando morto, não há produtividade. Nele mesmo não há produtividade, e nem nos vivos há produtividade em si mesmo, que nós vamos ver daqui a pouco. Se não há vida, consequentemente não há fruto. Quando Jesus diz que Deus Pai corta, no versículo 2, e no versículo 6 ele lança fora, ele tem em foco a pessoa de Judas Iscariotes. Na hora os discípulos, quem sabe, lembraram de Judas. Ele estava ali, ele dizia-se crente, ele seguia Jesus, era um dos próximos de Jesus, mas ele não era ramo ligado à videira. E o Deus Pai cortou Judas. Todo aquele que é verdadeiro está ligado e recebendo da seiva verdadeira. Mas todo aquele que não está ligado verdadeiramente à videira estará sujeito à apostasia, a abandonar a fé. Mas, irmão, a pessoa caminhava com a gente por tantos anos e deixou o Senhor e nunca mais voltou. Então, o que ele perdeu a salvação? Caiu da graça? O Senhor salvou, mas depois dessalvou? Não, ele nunca foi. Ele nunca foi salvo. Não existe perda da salvação. Esta é a situação não do galho, não do ramo que estava com meia vida, estava para morrer, ou estava muito bem espiritualmente falando, porém aconteceu algo que fez com que ele morresse e ele fosse lançado fora. Não, aqui é a situação do galho, do ramo já morto, sem vida. O ramo lançado fora não morreu ao ser lançado fora. O ramo foi lançado fora porque estava morto nos seus delitos e pecados, não creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não recebeu vida, a seiva da videira verdadeira que é Cristo. Não há sequer resquício de fruto espiritual verdadeiro, não há um mínimo de crescimento espiritual. Portanto, não existe ramo morto, falso, crente, que permanece em Cristo. Pessoa nessa situação nunca existiu e nunca vai existir. Ramo morto que permanece em Cristo. E todos os ímpios, os ramos mortos que não permanecem, os joios, os lobos entre as ovelhas, aqueles que entram pela porta larga e caminham pelo caminho largo, espaçoso, os incrédulos, todos estes serão recolhidos após o soar da trombeta do arcanjo e serão lançados no lago de fogo inextinguível, o inferno, juntamente com Satanás e os seus demônios servidores, para queimar em tormento na punição eterna. Queridos, com Deus, o todo-poderoso agricultor, não se brinca. De Deus não se zomba. Se Ele falou que lança fora, Ele lança fora. Segundo tipo de ramo, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Sabe quando você vai lá na sua roseira, ou alguma árvore, roseira, né? Eu estou falando da flor, mas vamos pensar numa árvore frutífera, né? Você dá uma podada nela, para poder crescer mais, para poder vir com mais força. Então todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Que contraste com o primeiro tipo de ramo. Todo que dá fruto, não tenha dúvida, diz respeito a todo crente em Jesus Cristo, todo discípulo verdadeiro, todo aquele que foi regenerado pelo agir poderoso e sobrenatural do Espírito Santo e passou a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E o que o agricultor faz? O que Deus Pai faz? Com este galho que está vivo na videira, Deus limpa. Mas limpar não é passar um pano. Limpar não é jogar água. Isso é água. Limpar aqui é podar. Podar. E poda dói. Aparar. Não é arrancar. Não é lançar fora, Deus poda, Ele limpa com um propósito, para que produza mais fruto ainda. Um ramo de videira, quando ele é limpo, quando ele é aparado, quando ele é podado, ele no início parece que ele vai mirrar, parece que ele vai ressecar, parece que ele vai morrer, parece que perde a vitalidade, mas passa pouco tempo, ele cresce com mais força.
produz cacho de uva mais bonito, mais vistoso. Veja, irmãos, que Deus está ativa e efetivamente envolvido em nossas vidas, na vida dos seus filhos, na vida daqueles que são verdadeiramente seguidores de Jesus Cristo, de tal forma que Ele está limpando, Ele está podando, Ele está eliminando tudo aquilo que impede o nosso crescimento e a nossa frutificação espiritual. E Deus está cuidando da vinha, Deus está podando você e a mim, para nós darmos mais fruto. E eu, como um ramo, eu não posso ficar olhando para o irmão e falar, ele está dando menos fruto, Senhor. Não compete a mim, eu baita ramão. Ramão não de importância, mas de tamanho, né? Um galhão. Eu olho para o meu fruto, baita fruto. Eu olho para o fruto do meu irmão, Senhor, ele poderia dar mais fruto, hein? Nem parece pastor. Quem que está cuidando dos frutos? Deus. Então, meu irmão, cuide da sua vida com Deus. E peça ao Senhor para que Ele te use, quem sabe para exortar o irmão, mas para o crescimento dele, para o bem dele. Mas busque do Senhor. Pai, quem sabe quebre o coração do meu irmão, pode o meu irmão para que ele se arrependa, para que ele dê mais fruto. Mas é Deus que cuida do crescimento de cada um. Deixa para Deus, meu irmão. Eu tenho dito uma frase, se cada um cuidasse da sua vida espiritual, dava tempo de ler um livro. Muitas vezes nós estamos olhando a nossa baita produtividade e não estamos vendo o fruto que o irmão está dando, sim. Senhor, mude o meu coração, mude o meu olhar, me dê um olhar de misericórdia, para eu exortar o irmão, sim, mas que o Senhor possa podar o meu irmão para ele crescer. E o meu coração, Senhor, me pode mais, porque eu estou muito achando que eu sou alguma coisa. Quebre o meu coração, Senhor. Pode o meu ramo. O ramo da videira, quando ele é limpo, quando ele é aparado, quando ele é podado, ele no início parece mirrar, mas ele cresce com força. Eu preciso mencionar para você a maneira de Deus nos podar, de Deus nos limpar, nós que somos ramos verdadeiros, ligados a essa videira verdadeira. Jesus mostra para os seus discípulos como que eles são limpos, como que eles são podados por Deus. E nós, discípulos, agora do século 21, também recebemos esta poda, este aparar de Deus. Como? Versículo 3, vós já estáis limpos. Quando Jesus diz, vós já estáis limpos, ele afirma que eles estão limpos, mas em outra oportunidade ele disse assim, vós estão limpos, mas nem todos. Por que ele disse isso naquela oportunidade? Por causa de Judas. Ele não disse para os 12 assim, vocês estão todos limpos. Naquela oportunidade ele disse, vós estáis limpos, mas nem todos, se referindo a Judas. Mas agora ele diz, abertamente e claramente e definitivamente, vós já estáis limpos, falando sobre aqueles. Você precisa entender, primeiro, que a limpeza inicial, transformadora, purificadora das nossas almas, é a regeneração. E após essa limpeza, porque você foi limpo pela primeira vez, ou você acha que você entrou no reino de Deus, ou passou a ser súdito de Jesus Cristo limpinho. Eu preciso parar de fumar para ser crente. Não. Entregue sua vida ao Senhor. Eu preciso parar de ser viciado. Eu preciso parar de ser adúltero. Não, você vai crer em Jesus Cristo pelo agir sobrenatural do Espírito Santo e Ele vai fazendo você se arrepender dos seus pecados e moldando você como ramo. E há essa limpeza inicial de recepção no reino de Deus, através da regeneração e do novo nascimento. E a partir daí há limpezas de manutenção da saúde do ramo, que nós chamamos de santificação. Poda, para que dê mais fruto. Como que há uma maneira de Deus nos podar? Finalzinho do versículo 3, pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus me poda. A palavra de Deus poda você, é como que um espelho. A palavra de Deus não é um espelho que mostra para você, nossa, como eu sou bonito. A palavra de Deus é como um espelho que quando a gente olha, fala, nossa, como eu sou feio. Como eu preciso de Deus. A palavra de Deus me poda. Quando nós lemos, quando nós ouvimos, quando nós meditamos na palavra de Deus, ela
que é a espada de dois gumes, penetra nas nossas mentes e nos nossos corações, a ponto de nos orientar, nos corrigir, nos convencer do nosso pecado, da sujeira que ainda existe em nossos corações. Ela nos faz nos arrepender, voltar atrás, confessar os nossos pecados, para nós sermos limpos, podados, e assim nós darmos mais fruto ainda. A palavra de Deus tem esse poder. Por isso que eu não leio, irmão, porque quando eu leio, tem coisa que eu não gosto. Mas Deus escreveu para você não gostar mesmo. A sua carne não vai gostar do que é espiritual. Mas se você é espiritual o Espírito pende para as coisas do Espírito. Abra a sua Bíblia, leia, estude, e ela vai te convencer do seu pecado e vai fazer você se arrepender, voltar atrás e ser como Cristo. A palavra de Deus é poderosa porque ela limpa. Esse é o trabalhar do soberano agricultor, o Deus das nossas vidas. Ele está constantemente nos podando, aparando as nossas arestas pelo ministério da palavra. Por isso que a importância, meu irmão, minha irmã, de nós lermos constantemente a palavra de Deus, para a nossa limpeza, para o nosso crescimento espiritual. Segunda maneira de Deus nos limpar, nos podar, é por intermédio da providência disciplinadora. Deus é providente, Deus age nas circunstâncias do que Ele já determinou, e por sua providência Ele nos disciplina. Além da correção que provém da palavra para nos podar, Deus, em sua providência soberana, Ele permite circunstâncias muitas vezes dolorosas para nós. Ele manda sofrimento para nós, para tirar coisas, para tirar pessoas, para tirar desejos que estão nos distraindo de permanecer em Cristo, que é a videira. E Deus manda sofrimento. Deus irá nos podar, nos disciplinar, tirando tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Cristo em nossos corações. Ele pode tirar emprego, Ele pode tirar amizades, Ele pode enviar perseguições, Ele pode enviar uma doença para um crente que está achando que é o cara, o fortão ou a fortuna. E Deus, através dessas disciplinas providentes, nos poda. Ele pode fazer perder tudo, mas Ele não nos tira da videira. Ele pode te podar, mas Ele não vai te cortar. Quando Ele te poda, Ele não fala: você é um imprestável, daqui para frente eu não quero mais você. Quando Ele te poda, Ele está te amando, e Ele está te recebendo com tanto carinho de amor de pai, dizendo: meu filho, eu amo muito você, mas eu tenho que te corrigir, para o seu crescimento, para o seu bem, mas você nunca vai deixar de ser meu. Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: Deus não descarta seus filhos. Aqueles que tropeçam e caem não são lançados fora como coisa imprestável. Deus disciplina, corrige, Ele recupera e cura. Deus não joga veneno. Deus poda para crescimento. E se está doendo hoje, meu irmão, minha irmã, amanhã você vai dar glória a Deus, porque é para o seu bem. O Pai é agricultor perfeitamente sábio, e Ele sabe o que está fazendo com você e comigo. Deus nunca erra. A mão disciplinadora de Deus nunca é para nos arrancar. Ele nunca erra na dose do corte. Porque muitas vezes quando nós vamos podar uma árvore, de repente a gente poda no lugar que ela morre. Ixi, eu fui mexer naquela árvore e ela morreu. Mas Deus não faz isso. Deus tem a dose perfeita da poda para o nosso crescimento, para a nossa santificação. E qual que é o fruto? Qual fruto o ramo verdadeiro, ligado na videira verdadeira, ele pode produzir mais e mais e mais? Qual fruto? Qual fruto? Eu vou dizer para você: amor, alegria, paz. Você está sendo podado? Você está tendo longanimidade. Deus está te dando isso através do fruto do Espírito: benignidade, bondade, domínio próprio, um coração perdoador, força para completar a carreira. Quando Ele te poda, muitas vezes você fala: Senhor, acabou, cadê o Senhor? Mas Ele está te podando, e Ele está te dando um tônico vitamínico para você continuar até o fim.
força para você continuar a caminhada. Tudo bem, Rodrigo, eu entendi, então pode deixar comigo, eu vou dar fruto e muito fruto. Ok. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu dou oferta, eu quase não falto aos cultos, eu até perdoo os meus inimigos. Jesus deixa bem claro para os discípulos que o fruto só é produzido quando o ramo está na videira. Então, só é produzido quando o ramo está na videira. Quem é absolutamente importante, vital, imprescindível nessa relação entre ramo e videira? A videira. O ramo por si mesmo não produz, como disse Jesus. Se você só dá fruto espiritual, não é por causa de você, ou porque você se esforça por você mesmo, mas é porque você está ligado na videira, e é Cristo na sua vida que te conduz em santificação para você dar frutos. A videira é imprescindível, nós precisamos da videira ininterruptamente. Meu irmão, minha irmã, você precisa incessantemente de Cristo. Por quê? Versículo 4. Permanecei em mim. Aqui Jesus não está dizendo assim, não está fazendo um pedido para vocês, já que vocês são ramo, por favor, permaneçam em mim, né? Porque senão vocês não vão dar fruto. Vai, haja, movimenta. Não, Jesus está declarando. Permanecei em mim, ou seja, vocês estando ligados em mim, vocês permanecendo em mim. E quem que garante essa permanência? O agricultor. O agricultor, ele que não arranca, ele poda, ele que garante essa permanência em Cristo. Aí Jesus continua, eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Rodrigo, você entendeu que por você mesmo você não consegue? Jesus está dizendo para mim. Ei, por você mesmo, Rodrigo, você não consegue exercícios espirituais, por sua força, por sua coragem, por seu entusiasmo. Não, porque tudo isso é meu, e não vem da minha... Para eu dar fruto espiritual não é por mim, é pelo Espírito que habita em mim. Se eu não permanecer na videira, se eu não estiver me relacionando com Cristo, eu jamais darei frutos, e frutos que permaneçam. Versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos. Quem sabe às vezes Jesus viu ali a mente dos discípulos, havia alguma dúvida, Senhor, eu estou achando que eu sou videira. Aí Jesus esclarece mais uma vez, vou repetir, eu sou a videira, ok? Vocês são ramos. Entenderam? Porque a nossa mente muitas vezes a gente se coloca no lugar de videira, né? Eu tenho a força, eu consigo, eu vou, eu sou o religioso. Não, nós somos ramo, nós precisamos dele. Por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer. Aqui Jesus sacramenta qualquer resquício de autossuficiência do crente. Nada para Jesus é nada. Meu irmão, você ora, mas não é por causa de você, porque sem Ele você não ora. Meu irmão, você vai à igreja, mas não é por causa de você, porque sem Ele você não vai. Meu irmão, você lê a Bíblia, estuda a Bíblia, não é por causa de você, não é porque você tem disciplina, porque você é organizado no tempo, não, é porque Cristo habita em você e você é de Cristo, porque senão você não faria, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Isso deu uma rasteira na minha vida essa semana, porque eu falei, Senhor, eu ainda acho que eu consigo fazer alguma coisa e conduzir a minha família de acordo com o que eu penso, com o que eu acho, ou alguma coisa mesclada com espiritualidade, mas não, Senhor, eu preciso buscar o Senhor, senão eu estou lascado, eu estou perdido. Sem o Senhor eu não consigo absolutamente nada. Embora nós tenhamos responsabilidades para cumprir, sim, e nós devemos cumprir no sentido de obedecer ao Senhor, de perseverar na caminhada, sim, de nos esforçarmos, sim, para nós termos a vida piedosa, mas preste atenção, sempre que você tiver uma vitória, sempre que você estiver vendo um fruto na ponta do seu ramo, opa, está dando um fruto, hein? Pedir perdão para minha esposa, um fruto espiritual. Sempre quando você tiver vitória, e pedir perdão para a esposa é uma grande vitória, porque nós somos duros de coração, maridos.
Sempre que nós tivermos vitórias espirituais, lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou congregando, eu estou jejuando, eu estou ofertando, eu estou evangelizando, eu estou ensinando, eu estou amando, eu estou perdoando, ok, eu só estou tendo crescimento espiritual e gerando os frutos visíveis por causa de Cristo em mim, porque sem Ele eu não tenho condições alguma de fazer nada. A honra, a glória das nossas virtudes não são para nós, porque o fruto não é nosso, o fruto é do Espírito da videira. Toda a honra, toda a glória são de Jesus Cristo, porque sem Ele nós não conseguimos fazer nada. Eu faço porque eu quero glória, mas eu tenho que fazer para o Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer. Nada aqui, absolutamente nada que seja aceitável a Deus, se não for por intermédio de Cristo. Nós somos chamados de cristão porque tudo é em Cristo. Nós adoramos a Cristo, nós acreditamos em Cristo, nós servimos a Cristo, nós obedecemos a Cristo, nós dependemos de Cristo, nós vivemos por Cristo e nós morremos em Cristo. Tudo é Cristo nas nossas vidas. Cristo é a nossa vida. Quando você canta, você tem que cantar com realidade. Cristo é a minha vida, o motivo do meu louvor, no meu coração. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui, quem sabe estaria fulminado. Já vimos o versículo 6, agora vamos caminhar. Terminando esta perícope, né, este trecho, nós estamos expondo, Jesus declara que uma vez o ramo pertencendo à videira, o crente verdadeiro vivendo, amando a Cristo, obedecendo a palavra de Cristo, suas orações, de acordo com a palavra de Cristo, serão atendidas. Olha o versículo 7, que coisa linda. Se permanecerdes em mim, ou seja, sendo o ramo verdadeiro, permanece. E as minhas palavras permanecerem em vós, porque você está sendo limpo pela palavra, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Ei! Você está querendo alguma coisa na vida? Pede. Você já preocupado? Quando você lê esse texto, você pede o que quiser e será feito. Aqui não é a porta aberta do Evangelho da prosperidade, não é também lâmpada do Aladim, nada disso não. Aqui é a garantia que nossas orações, baseadas na palavra de Jesus, serão atendidas. Quando você ora a Deus assim, Senhor, quebra no meu coração, você está orando o quê? A palavra de Jesus. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer. Senhor, me dê condições, Pai, de ser mais assíduo nas reuniões. Você está orando o quê? A palavra de Deus. O que vai acontecer? Ele vai conceder. Senhor, me dê condições de amar os meus irmãos. Senhor, depende, mas não é depende. Senhor, me dê condições de amar os meus irmãos. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar condições de amar o seu irmão. Por quê? Porque é Ele que quer isso. Quando os nossos pedidos são de acordo com a vontade dEle, o que acontece? Acontece. É isso que Jesus está dizendo. Sabe qual é uma das orações bíblicas que nós devemos fazer e ela será atendida? Ore assim, Senhor Jesus, mude a minha vida, mude a minha mente, mude o meu coração, Senhor. Eu tenho sido um ramo tão frouxo. Senhor, faça eu dar mais frutos espirituais, Senhor. E essa oração será atendida. Não tenha dúvida. Sabe por quê? Porque esta oração glorifica o Pai. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Desta forma os discípulos, os crentes, eles são identificados. De que forma? Quando dão fruto para a glória de Deus. Quanto mais frutos nós damos, mais Deus é glorificado. A glória é para Deus. Quando as pessoas veem frutos espirituais nas nossas vidas, N fruto, tudo aquilo que nós já relatamos, as pessoas vão olhar e falar, por que você faz isso? Aí você vai dizer, porque eu sou ramo? Não, você vai dizer, por causa da videira, por causa de Cristo, por causa de Deus na minha vida, meu amigo, minha amiga, meu parente, minha mãe, meu pai. É por causa de Deus, não por mim, mas porque Deus tem mudado a minha vida. Ah, mas olha, eu conheci você, viu? Você ia nas baladas, eu lembro que você usava droga. Ok, você está certo, mas e você falou no tempo certo também. Eu ia, eu fazia, mas Deus mudou a minha vida. Glória a Deus por isso.
O Pai é glorificado quando nós damos fruto, a glória não é nossa. Na Palestina, no Oriente Médio, quando as pessoas olhavam uma vinha, uma plantação, né, de pé de uva, bem bonita, bem sadia, sabe o que eles comentavam? Eles falavam assim, essa vinha, essas videiras, são muito bem cuidadas pelo agricultor. A glória é do agricultor, aleluia. Quando nós estamos dando fruto, nós temos que deixar bem claro, se não fosse Deus mudar a minha vida, eu não conseguiria por mim mesmo. Concluindo então, este último eu sou declarado por Jesus destroçou toda a confiança que os judeus tinham na nação de Israel, na pretensão que eles tinham de serem o povo de Deus, de serem os escolhidos, de que a salvação era exclusiva aos membros da nação de Israel. Salmo 80, versículo 8, eles declaravam, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste. A videira que Deus trouxe do Egito era a nação de Israel, uma analogia do povo escolhido por Deus, plantou, quando Moisés tirou a nação de Israel lá do Egito, e através de Josué, eles foram plantados aonde? Na terra de Canaã. Eles se corromperam extremamente, eles deixaram Deus, e eles se tornaram cada vez mais orgulhosos por serem o povo de Deus. Os escolhidos, eles deixaram Deus, eles se apoiaram na religiosidade morta, que não garantia salvação alguma, e os profetas vinham falando, não é isso que Deus quer arrependimento, Deus quer o coração, Deus quer que vocês mudem, busquem a Deus, e eles falavam, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a vontade de Deus. Não, religiosidade, não havia uma entrega, não havia crer verdadeiramente no Deus da salvação. Eles falaram, eu sou salvo, eu nasci de um judeu, eu sou da tribo tal, sou salvo. Não é dessa forma. Mas Deus revela algo interessante pela boca do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 21 e 22. Eu mesmo a plantei como videira excelente, na semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Mesmo que você se lave com o salitre e use muito sabão, que Jesus está dizendo, mesmo que vocês passem uma maquiagem, mesmo que vocês se tentem podar ou se lavar, a mancha da sua iniquidade continua diante de mim. Mas eles não viram isso, o profeta Jeremias falou, mas a grande maioria da nação de Israel não se arrependeu. O remanescente foi salvo, como o apóstolo Paulo diz. Alguns foram salvos, mas a grande maioria da nação de Israel tinha um orgulho espiritual, religioso. Então, quando Jesus declara, eu sou a videira verdadeira, ele está dizendo que a salvação não está em ser da linhagem de Israel, não está nos ritos, não está nas cerimônias religiosas, no cumprimento de regras, de leis, nos sacrifícios de animais, nas festas. Não, a salvação está nele, somente ele, e ele é tudo do que uma pessoa precisa para ser filho de Deus. Somente ele é o Salvador, somente nele há salvação, somente em Cristo o povo de Deus se forma e se consolida. E os discípulos replicaram essa fala de Jesus. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é a videira verdadeira. Por isso há salvação para os gentios. Eles passaram a pregar no mundo inteiro. Eles não ficaram somente ali na nação de Israel e falaram, o povo de Deus é esse aqui só. Não, desde sempre Deus está falando, eu salvo quem eu quiser, através da fé, por meio do meu Filho Jesus Cristo, o Messias, a videira verdadeira. Isso quebrou a nação de Israel. E eles foram morrendo. Não estou dizendo eles de forma genérica, porque os judeus, a maioria não crê em Jesus como a videira verdadeira e busca a salvação de outra forma, mas não há salvação fora da videira verdadeira. Por isso eu preciso encerrar lendo Colossenses 2, junto com você, do 13 ao 23. Vá para esse texto lembrando desse eu sou a videira verdadeira. Ele, Deus, Pai, o agricultor, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nasceu um ramo na videira, que foi você que creu. O ramo está na videira, você estava perdido, você estava nas trevas, mas Ele, Deus, te transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 2, de 13 a 23.
Colossenses 2, de 13 a 23. Versículo 14. Nele, no amado, em Cristo, na videira verdadeira, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados, o perdão dos nossos pecados. Ele, Cristo, a videira verdadeira, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Capítulo 2. Capítulo 1, perdão, escrevi errado. Capítulo 1. Versículo 17, vamos repetir. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Foi ele que morreu primeiro para Deus, você sabia? Para que a partir da morte de Cristo, nós tivéssemos vida. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, eram inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, pela videira verdadeira, por Cristo, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante de Deus, deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ramos ligados à videira são apresentados a Deus de forma agora aceitável, porque se fosse pelo ramo, não conseguiria, o agricultor iria te cortar, ia lançar você no inferno. Mas pela graça de Deus, Deus te santifica, te apresenta a Ele mesmo como inculpável, por causa da videira verdadeira. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Como que Deus nos mantém? Através da poda, da disciplina, da exortação do corpo de Cristo, da igreja. Vocês ouviram que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual Paulo me tornei ministro. Vocês perceberam nesse trecho quantas vezes o apóstolo Paulo fala ele, nele, por ele? O que é isso? Eu sou a videira verdadeira. Sem mim, vocês não podem nada. Adoramos a Jesus Cristo nesta manhã, o nosso Senhor e Salvador. Amém.